Muito bem, gente. Nós vamos falar agora, o tema é autoescola. Ou, como manda a nova lei, Centro de Formação de Condutores, não é? Centro de Formação de Condutores. E é o seguinte, gente. Primeiro nós vamos falar da questão polêmica do simulador, porque quando houve essa mudança aí na lei, que passou de autoescola para centro de formação, havia a obrigatoriedade, aí nós temos até as imagens aí do simulador, a obrigatoriedade do uso do simulador. Mas parece aí no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Tem essa aí parece que não pegou. Algumas autoescolas, alguns centros de formação ainda não tem, né? Ainda não tem, mas deveriam ter. E eu estou recebendo aqui a Elaine Bragança, né? Que é instrutora, né? Isso é instrutora da Autoescola Travessia, né? Que fica aqui no bairro da Floresta, aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado por ter vindo, minha querida. Obrigada a você. É o seguinte, como é que ficou essa dúvida? O simulador é ou não é obrigatório? É obrigatório. Sem as 5 aulas do simulador, o aluno não consegue começar a fazer as aulas de rua. Sei. Então, mas ele precisa também fazer, ele faz primeiro no simulador e depois as aulas de rua. Assim que ele passa na prova da legislação, ele é obrigado a fazer as 5 aulas no simulador. Para depois ir para a rua. Para depois ir para a rua. Essas aulas do simulador, o simulador é uma coisa que veio agregar e desagregar. Por exemplo, é uma aula que ele vai aprender várias fases da diversidade da rua. Alcoolismo, animais na via, tudo ele vai aprender. Ele vai ter a primeira noção de embreagem, freio. Isso agrega. Mas o que acontece? Eles estão tirando das 25 aulas, que antes eram obrigatórias, eles estão tirando dessas 5 para ele fazer em simulador, o que não substitui as aulas práticas. Ou seja, substituindo, né? Substituindo o simulador pela aula prática. Pela aula prática, que não substitui. Claro que não. Não substitui. Por mais que o simulador seja moderno, por mais que ele consiga reproduzir algumas situações do dia a dia ali, do motorista. Não é a mesma coisa. Jamais, não é a mesma coisa. Mas então agora são 20 aulas práticas. E 5 aulas pelo simulador. Isso. O que acontece? Aluno é obrigatório fazer 25 aulas. Entendeu? Então ele faz as 25 aulas e não quer fazer mais. Marca exame para 15 dias depois. Então esse período fica aí aberto, porque a crise está aí, ele não tem o dinheiro para comprar aula. E dessas 25 que ele poderia ter feito 5 aulas na rua, ele está fazendo no simulador. Chega na hora dos exames, ele não aprendeu o suficiente para tirar a carteira. Aí vem o nível de aprovação desce. Mas ainda tem muita autoescola, centros de formação, sem simulador, não? Tem muita gente que está fazendo e tem muita gente que está procurando. Essas autoescolas estão procurando outras autoescolas para fazer parceria, porque o preço é bem elevado. É um aparelho, um equipamento? É um aparelho, um equipamento caro, muito caro. Queria até depois pôr de novo a imagem do simulador, para a gente aí depois se der, para o pessoal conhecer direitinho, é uma cabinezinha Isso, é uma cabine. Uma cabine de avião, né? É uma cabine de avião. Simula bem, mas não é a mesma coisa. É um brinquedinho caro. Isso, bem caro. Olha aí. Mas dá para... Ele vai ter uma noção, sim. Eu acho interessante a noção que o aluno chega cru. Ele não sabe, muitos, não sabe o que é o pedal de embreagem, freio, nada. Claro. Então ali ele já tem esse primeiro contato, que tem a noção. Mas a única coisa que eu sou contra é a substituição. Podia aumentar mas não substituir. Tá certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês fazem, uma dos poucos centros de formação que tem um trabalho muito específico, né, direcionado para o cadeirante e para o deficiente auditivo. Isso, a gente dá essas aulas. Vocês trabalham com surdo-mudo e com o qualquer cadeirante. Tipo de deficiência. A gente está trabalhando agora. E agora, uma coisa boa que você tocou é o seguinte, o surdo e o mudo, eles têm uma perda muito grande em relação ao ouvinte. Porque na hora que ele vai fazer a prova de legislação, a prova é a mesma. Sim. Só que o nível de conhecimento do vocabulário do português dele é abaixo. É baixo, pela dificuldade. Então, a dificuldade para ser aprovado é muito baixa. É muito grande, desculpa. É interessante essa observação, porque a pessoa fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele está lendo, né? Mas realmente o nível do vocabulário do surdo-mudo é inferior, porque ele não consegue
assimilar o mesmo número Isso, de palavras que nós conseguimos, exatamente por não ouvir. E uma coisa interessante, em São Paulo, o Detran determinou que todos os surdos vão fazer prova com um intérprete do lado. Então, o nível aumentou. Aqui sim. em Belo Horizonte não tem isso ainda. Aqui, eles são colocados iguais, mas tem uma desigualdade. E lá em São Paulo, não. Então, o nível de São Paulo aumentou em aprovação. Coloca um intérprete olha, ali, uma eles ideia conhecem. interessante, Mas aqui não é feito faz todo isso. sentido, né? Ô, Detran MG, olha aí, né? Vamos atualizar, colocar um intérprete lá na prova do surdo-mudo, que é muito justo. O surdo-mudo usa uma placa especial, né? Especial, Que ela é verde, né? Verde é de teste, azul. Azul? Não, eu não sei. É uma diferente. Eu uso uma placa diferente e até seria interessante se isso fosse mais divulgado, porque de repente você não sabe o que significa aquela placa ali, está buzinando atrás do cara, só que o cara é surdo, então não adianta. Aquilo ali é, inclusive, para chamar a atenção dos outros motoristas, para dirigir com mais atenção quando estiver próximo ali daquela pessoa, porque é um surdo-mudo. O cadeirante já é diferente, é o carro adaptado, né? Adaptado totalmente. Tudo com a mão, né? Com a mão, depende da adaptação que ele precisa. Qualquer uma. Se ele tem só a perna esquerda, a adaptação para a esquerda. Isso depende do que o Detran determinar para a adaptação dele, e a gente tem todas. Uma curiosidade, essas adaptações, como é que elas são feitas? São oficinas particulares? São oficinas particulares que fazem isso. E aí a pessoa pode... Eles podem adquirir o carro, comprar um carro e fazer a adaptação que ele precisa. Não precisa ter todas, só que ele precisa. E aí, de posse desse carro, você tem o carro adaptado? Eu tenho o carro adaptado, eu tenho um Honda Fit adaptado para esse, só para cadeirantes. E tem todo tipo de adaptação. Tá. Precisa. E aí a pessoa vai aprender no seu carro. Isso, no meu carro, fazer o exame no meu carro. Vai fazer o exame É uma coisa curiosa, o deficiente, se ele tiver um carro dele, com adaptação para ele, ele pode fazer o exame prático no próprio carro. No carro dele. Sim, não precisa fazer da autoescola. Olha, que legal. Ó, tá aí, portanto, gente, uma autoescola que faz um trabalho diferenciado e que a gente recomenda. Autoescola Travessia. Né? Isso aqui no bairro da Floresta, Belo Horizonte. O bairro da Floresta, para quem não sabe, para quem não é de Belo Horizonte, pertinho do centro, né? Um dos bairros mais centrais aqui. Dá para ir da Floresta para o centro, a gente vai a pé tranquilamente, né? Só atravessar o viaduto, né? Qualquer um dos dois, ou da Floresta ou de Santa Teresa, chega lá. Você tá no centro da cidade. Muito bem. E o telefone, deixa aí pra gente seu telefone. O telefone é 3222-8246 ou 2526-4191, na Floresta. 8246 ou 2526-4191. 2526-4191. Tá explicadinho. Ok. Obrigado pela sua presença. A você. Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as 15 cachoeiras mais lindas do mundo. Dá vontade até de dar um mergulho. Hoje está mais quente, né? Pode sim.